A renda fixa está pagando hoje no Brasil 15%, e isso não é novidade para ninguém. O que as pessoas não percebem, e geralmente é o grande erro que a maioria dos investidores comete, é achar que eles estão investindo bem porque eles estão investindo a uma taxa de 15% ao ano. Veja, se você tem um título pré-fixado que está pagando 16, 17% ao ano, esse título ele é limitado. Ele tem vencimento daqui 3, daqui 4, daqui 5, sei lá, na pior das hipóteses ou na melhor das hipóteses, né? Daqui 10 anos. Durante esse período, sim, você vai ter uma rentabilidade aí fixa de 17% ao ano. Durante esse período, sim, você vai ter um ganho real, acima da inflação real, da inflação que a gente tem no dia a dia aí, na casa dos 10%. E durante esse período, você tem um bom investimento. Só que o detalhe é o seguinte: esse investimento, ele é pontual. Esse investimento, ele é fixo. Esse investimento, você não consegue fazer novos aportes. Você foi lá, colocou o dinheiro que você tinha naquele papel, naquele título, naquele investimento de renda fixa e resolveu. Você não vai conseguir fazer aporte naquele investimento todos os meses. Você não vai conseguir aumentar o teu bolo, não vai conseguir aumentar o bolo dos teus investimentos naquele tipo de título, tendo aquela rentabilidade. Para você ter novamente esse tipo de rentabilidade, o Brasil tem que entrar num novo processo como esse que estamos vivendo agora, está no fim, né? Está no fim esse processo aí de crescimento da taxa Selic, de aumento da elevação da taxa Selic, enfim. A gente tem que passar por um processo todo como esse novamente, para você aproveitar novamente uma janela de oportunidade e ter um título pré-fixado, por exemplo, de 17% ao ano. O que isso significa? O que isso mostra? Que se você depende só de oportunidade, se você depende só de fatores ou momentos econômicos instáveis para você lucrar, você está na pior de todas as situações. Porque tem momentos, como foi ali o caso durante o governo Bolsonaro, que a Selic caiu abaixo de 5%, nesses momentos, um título pré-fixado pagava 4, 5, um título IPCA pagava IPCA mais 3, pagava IPCA mais 4, um título de CDB, por exemplo, ou um Tesouro Selic, pagava lá os 2, 3, 4%, que é o equivalente a Selic, né, um CDB 100%, ou, na melhor das hipóteses, uns 130%, 140% do CDI ia te pagar, sei lá, 6% ao ano de rentabilidade. Então, isso tudo mostra que quem depende desses pequenos momentos para investir está fadado a não conseguir acumular patrimônio, está fadado a não ter sucesso, está fadado a ter uma rentabilidade muito aquém ou muito pior do que aquela que poderia. É um momento bom para investir em renda fixa? Aparentemente sim. Por quê? Porque a renda fixa está pagando bons rendimentos, está pagando juro, como a galera fala, né? Ah, estou ganhando juro investindo. Está pagando uma boa rentabilidade, está tendo uma boa rentabilidade investir em renda fixa. No entanto, o que as pessoas não percebem é que, ao mesmo tempo que a renda fixa está pagando bem, a gente tem uma ótima oportunidade ou uma ótima janela de oportunidade na Bolsa de Valores. Por quê? Porque a galera está toda saindo da Bolsa e investindo aqui em renda fixa, porque eu vou correr risco se eu ganho 15% ao ano de forma tranquila, eu vou correr risco se eu consigo pegar um pré-fixado a 15, 14, 17% ao ano, eu vou correr risco se eu pego um IPCA, um título IPCA mais 7% ao ano, eu vou correr risco se eu, colocando meu dinheiro num negócio que eu sei que vai me dar resultado positivo, que vai crescer dia após dia, que vai trazer ali uma rentabilidade pré-fixada de 17% ao ano, para que eu vou correr risco investindo em bolsa, investindo em fundo imobiliário, investindo em ETF, em ativo internacional? Para que eu vou correr esse risco? É o que a maioria das pessoas pensa e é o que a maioria das pessoas faz. E nesse momento, com esse tipo de pensamento, elas saem da bolsa, elas vendem os ativos começam a ficar mais baratos, começam a baratear. Lei da oferta e da demanda, tem muita oferta, pouca demanda, então o preço precisa descer para que as pessoas comecem a comprar. Basicamente isso, regra de mercado normal. Comércio funciona assim, no mercado financeiro também funciona assim. Então, lei da oferta e da demanda. Muita oferta, pouca demanda, o preço precisa cair para agradar o freguês. E é isso que acontece. Então,
Hoje, na bolsa, você encontra muitos ativos, mas muitos ativos muito baratos. Mas a galera vai nas ações modinha, vai nos ativos modinha. Aí vai lá e compra a VEG, que tá um preço acima do preço. Eu não tô falando que é uma empresa ruim, eu não tô falando que é uma empresa que não vai dar lucro, eu não tô falando que é uma ação que não vai subir, pode ser que aconteça. Só que hoje, investir numa empresa como a VEG é você comprar um ativo que, em teoria, deveria estar em promoção, mas que a promoção dele é acima do preço que ele custa. É a mesma coisa que você comprar um iPhone na promoção por 20 mil. Porra, o preço de mercado dele é 16, você vai pagar 20 mil no iPhone para quê? Né? Por que você não vai lá e não busca um outro ativo? Por que você não busca uma outra ação, uma outra empresa? Algo que esteja com um preço descontado. Um PL abaixo de 10, um PVP abaixo de 1, que esteja com aí um ROIC acima de 15%, uma empresa que tenha um EV/EBITDA aí na casa dos 4, 5, né, até 6. Você pega empresas muito boas, empresas sólidas, empresas com CAGR de 30, o CAGR de 5 anos, né? A taxa média de crescimento aí nos últimos 5 anos de 25, 30, 40%. Você consegue encontrar boas oportunidades na bolsa com essas características e consegue comprar e com certeza vai ter muito mais rentabilidade fazendo uma carteira bem balanceada, uma carteira bem distribuída, uma carteira bem diversificada, do que investindo nessas ações modinha, do que investindo em fundo imobiliário modinha. Você consegue fundo imobiliário com PVP de 0,7, você consegue fundo imobiliário com PVP de 0,6, de 0,8, bons fundos imobiliários com boa gestão, com bons imóveis e que pagam dividend yield aí de 15, 16% ao ano. Mas a galera vai lá no MXRF11, a galera vai lá no HGLG11. Por quê? Porque são fundos que são fundos modinhas, que são fundos que falam que têm fundamentos sólidos, que são fundos que os influenciadores divulgam como se fossem a milésima maravilha do mundo, só que esses fundos têm um PVP acima de 1, estão lá com um dividend yield na casa dos 10, 11%, tem lá as suas restrições para crescimento, tem lá as suas restrições para evolução patrimonial, não vão trazer aquele resultado que você espera, e aí você investe nesses fundos modinha, ao invés de investir em fundos bons, com bons fundamentos, mas que estejam baratos, que estejam descontados e com potencial de crescimento, e acaba se frustrando. Então, tem os dois vieses. O cara que investe errado porque acha que renda fixa é a solução, e o cara que investe errado porque acha que investir na bolsa, mas seguir esses ativos modinha, seguir essas ações que são as ações recomendadas pelos influencers, seguir os fundos imobiliários que estão aí na crista da onda, que todo mundo fala e tal, que são os fundos modinha, os caras acham que seguindo esse tipo de estratégia é que vão construir patrimônio, é dessa forma que eles vão construir patrimônio, só que muito pelo contrário. Fazendo isso, você acaba atrasando a tua evolução patrimonial, acaba não aproveitando as grandes oportunidades. A gente está em processo de liquidação. A gente está numa Black Friday, o ano de 25 inteiro, a Bolsa de Valores brasileira ela está em Black Friday. Na verdade, desde o final de 2023, a Bolsa Brasileira está em Black Friday. A gente está com ativos em promoção, a gente tem ativos que estão valendo mais do que o dobro do preço que eles estão sendo negociados. Então, a tua probabilidade de ganho é de pelo menos 100% probabilidade, não chance. Não, desculpa, isso é chance, não é certeza. Eu troquei as palavras aqui. A probabilidade é a chance de lucrar, é a grande estatística mostra, né? A estatística mostra a grande possibilidade de você lucrar investindo em alguns ativos. Não é a certeza de ganho, mas existe uma grande probabilidade de você lucrar 100% em alguns ativos, 180% em outros ativos, porque esses ativos estão muito descontados. Esses ativos estão muito abaixo do preço que eles deveriam estar. E é por isso que investir em ativos baratos, investir nas ações baratas, em fundos imobiliários baratos, faz tanto sentido, ao invés de seguir o fundo modinha, a ação modinha, investir em ativos que são os ativos aí que compõem as carteiras dos grandes influenciadores, fugir da manada, fugir do que essa galera, essa grande parcela dos influenciadores diz, é muito mais rentável do que seguir o que, em geral, eles falam. Por isso que é importante entender estratégia, entender a lógica de investimento e buscar esse tipo de ativo. Vai lá,
Vou repetir, um PL abaixo de 10, um PVP abaixo de 1, um ROIC aí na casa dos 15%, já é um ROIC interessante, e um EV/EBIT até 6. Se você encontrar ativos com essas características, provavelmente esses ativos estão baratos, provavelmente esses ativos estão descontados. Fazendo uma carteira com 15 a 20 ativos com essas características, eu tenho certeza de que você vai acertar a mão na grande maioria, e acertando a mão na grande maioria, você vai conseguir ter uma boa rentabilidade. Então fica aqui o meu ensinamento para você: fuja dessa modinha, fuja desses ativos que são tidos como os ativos salvadores da pátria e foque em ativos baratos, foque em ativos descontados. E me conta aqui depois, volta aqui e me fala se você encontrou algum, qual você achou com essas características, que eu quero saber, e eu até posso emitir a minha opinião aí nos comentários. Valeu? É nóis, tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, manda para aquele teu amigo que investe em MXRF11, que investe na VEG, que tem Ambev na carteira. Meu Deus do céu, Ambev não dá dividendos, não dá lucro. Olha, que ação ruim para você ter na sua carteira é a Ambev. Bota aqui, manda esse vídeo aqui para esse teu amigo e a gente troca uma ideia. É nóis, tamo junto. Bora investir de um jeito simples e seguro para ter mais rentabilidade. É nóis.